Olá, bem-vindo ao Jornal Super News dessa terça-feira, 19 de março. Hoje nós vamos falar sobre a reforma da Previdência e os principais pontos dessa reforma que devem afetar a vida dos brasileiros. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o doutor Felipe Reis, que é advogado previdenciário. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor, quais as principais mudanças que entrarão em vigor se a reforma da Previdência for aprovada? Olha, é interessante você falar isso, que hoje a população está muito preocupada, achando que já mudou. Então ainda não mudou, depende do Congresso aprovar e leva, tem um período. Então o trabalhador não deve ir correndo à agência da INSS buscar aposentadoria para não sofrer prejuízo. Tem que analisar, tem que buscar fazer o cálculo na agência da INSS. Vai mexer com a idade, vai mexer com o tempo de contribuição, né, doutor? Hoje, homens com 65 anos e mulheres com 60, desde que tenham 30 e 35 anos de contribuição. 35 para homens, 30 para as mulheres. Situação diferente da aposentadoria rural que nós vamos abordar no próximo bloco. Como que ficará com a reforma? Hoje a aposentadoria por tempo de contribuição, ela não tem idade mínima. Então, completou 30 anos a mulher e 35 anos, aposenta. Tem incidência do fator previdenciário, tem que ser analisado, mas não tem idade mínima. Com a proposta, vai ter uma regra de transição, na realidade. Então, temos 3 opções. A primeira é para quem está faltando até 2 anos de se aposentar. Então, o segurado que falta 2 anos para se aposentar, ele vai ter que pagar um pedágio de 50%. Esse 50% dá um exemplo do trabalhador que falta 2 anos, ele vai ter que trabalhar 3 anos, 1 ano a mais. A outra opção seria a regra que já existe hoje, que é por pontos, só que hoje não existe, hoje o ponto é da seguinte forma: atingiu a idade e os pontos, você não é atingido pelo fator previdenciário. E na atual possibilidade da reforma, você atinge pontos mais idade, mas desde que tenha a mulher 30 anos de contribuição e o homem 35. Então, será um regime de pontos que irão aumentar, né? Com essa, Isso, com essa vai mudança. ser progressivamente, vai aumentando, até que hoje é 86 e 96. Em 2033, a mulher já chega no final na regra permanente, chegando a 100 pontos, e o homem em 2028 a 105 pontos. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a aposentadoria rural e também sobre os benefícios que são pagos pela Previdência. Nós voltamos em instantes. A Super e Telecom está com uma promoção imperdível. Você vai ganhar 1 ano de TV por assinatura com 123 canais grátis ao assinar nosso plano de internet com 20 mega por apenas R$ 98,20. Isso mesmo, são 123 canais de TV grátis por 1 ano. Passe hoje mesmo em uma de nossas lojas no centro, Pérola, Penha ou Vila Isa, ou assine pelo WhatsApp 999904395, exclusivo para a área de fibra óptica. Super e Telecom, sua vida digital agradece. Sorvete Show, uma fábrica de sorvetes, picolés e açaí, há 15 anos no mercado, oferecendo produtos de excelência, com uma variedade de picolés, um mais gostoso que o outro, sem falar dos sorvetes tipo italiano. Todos os produtos são feitos com 100% leite pasteurizado. Sorvete Show, é show! Rua Curitiba 530, bairro Santa Terezinha, telefone 3277-8840 ou 98890-8840. Estamos de volta com o Jornal Super News, hoje falando sobre a reforma da Previdência. Eu recebo aqui no estúdio o advogado previdenciário, doutor Felipe Reis Pereira. Doutor Felipe, então, as mudanças serão agora por regimes de pontos, né? Já existe um regime de pontos, porém irão aumentar, porque é a principal preocupação das pessoas, né? Isso, hoje o regime de pontos é uma alternativa para sair do fator previdenciário. Então, você atingiu 86, 96... Eu falo 86, 96 é a soma da idade mais o tempo de contribuição. Para a mulher 86 e para o homem 96 pontos. Atingindo isso hoje, está isento do fator previdenciário. A questão da aposentadoria rural, né, do trabalhador rural, como que vai ficar agora? A gente tinha mencionado, né, a idade e qual que é a principal mudança? Tá, o trabalhador rural, hoje, se aposenta a mulher com 55 anos e o homem com 60.
ambos com 15 anos de contribuição. O que altera é a idade da mulher para 60 anos, igual a do homem, e aumenta dos dois, aumenta 5 anos para 20 anos de contribuição. Somado a isso, R$600 por ano, que vai o trabalhador rural, o regime, né, a família, vai precisar contribuir com 600 anual. Essa contribuição, somado ao aumento da idade, mostra que quem está fazendo essas alterações não conhece a realidade do trabalhador, porque hoje a realidade é que o trabalhador rural, o que ele planta, ele sobrevive com a plantação e às vezes sobra um pouco para vender, que é para você custear o mínimo necessário, uma conta de luz. Então, você colocar, além de aumentar a idade, somado a essa contribuição, o trabalhador ele não tem condições. Na realidade, é que ele não vai conseguir fazer essa contribuição. E as condições de trabalho também, muitas vezes, não ajudam, né? Nós sabemos que a realidade brasileira do trabalhador rural, ela é muito difícil, muito dura, trabalhar de sol a sol, e as pessoas não conseguem, assim, juntar dinheiro mesmo, né? Os pequenos... Não, isso não é um acréscimo de patrimônio. Isso é para a sobrevivência dele. Então, o trabalhador, um exemplo, a mulher, ela trabalha dentro de casa, cuidando dos filhos, da família, e depois vai ajudar o companheiro no campo, no cultivo da lavoura, né? Então, está aumentando a idade dela, mas não tem desprezando aquela questão das outras atividades que ela exerce, que né? exerce, isso. Exatamente. Desconsidera totalmente. Sobre a questão dos benefícios, né? Há uma previsão aí de redução dos benefícios. Como que são pagos ultimamente os benefícios da Previdência? Hoje os benefícios da Previdência são pagos, um exemplo, de julho de 94 até a data do requerimento da aposentadoria, é calculado a média dos 80% maiores benefícios. Então, exclui os 20% menores. Com a nova proposta, esse cálculo vai ser todo o período de contribuição. Um exemplo, qual que é a intenção? É reduzir o valor do benefício. Porque quando a gente inicia no mercado de trabalho, a gente inicia normalmente com um salário menor e vai aumentando ao longo dos anos. Mas com essa proposta, aquele salário inicial que você começou recebendo menos, ele já vai entrar na conta. Então, vai reduzir o seu benefício futuro. No próximo bloco, a gente vai falar sobre as alternativas futuras que a Previdência brasileira pode começar, iniciar, e sobre o regime de capitalização que é adotado no Chile. O que dizer desse regime? Nós voltamos em instantes com o Jornal Super News. A gente é assim. Quanto mais faz, mais dá conta de fazer. Mais desafios quer encarar. Valoriza cada momento. Agradece a vida e segue na luta. Sem medo de seguir em frente. A gente sabe que não usar o cinto é perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. Venha fazer a sua festa no Circo do Noel. Amplo espaço para todo tipo de comemoração. Tirolesa, piscina, quadras, pula-pula e diversos brinquedos que vão alegrar a criançada. Um espaço de muita alegria e magia. Agende uma visita e venha conhecer o Circo do Noel. 988218677, bairro Universitário. Estamos de volta com o Jornal Super News. Hoje estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Felipe Reis, que é advogado previdenciário, para falar sobre a reforma da Previdência. Hoje, quem está na ativa paga a Previdência de quem vai se aposentar. É isso, doutor? É isso. E o Brasil tem se especulado, né, não para essa reforma, mas para as próximas gerações que irão entrar, a questão da capitalização que é adotada no Chile, que está sendo vista com bons olhos pelo governo, mas com certo cuidado por alguns órgãos, né, por não ter a efetividade que se promete lá. Isso, a capitalização está em aberto ainda, mas o que mostra que está beneficiando bastante os bancos, que vão ter a oportunidade de ofertar vários produtos no mercado.
Mas para o trabalhador, hoje o regime geral é obrigatório. Então, se você trabalha, você tem renda, você tem que contribuir. Com o regime de capitalização, você vai optar, ao que parece até agora, né, nós estamos falando isso, mas pode haver alterações, então você vai optar pelo regime de capitalização. A diferença que nós temos hoje, no Chile já adota esse regime. No Chile, hoje tem um estudo que mostra que tem alto índice de suicídio entre idosos, porque hoje eles não conseguem, com um salário que recebem, com a aposentadoria, eles não conseguem garantir o sustento da família e da casa. Lembrando que a capitalização, né, que se diz, é uma capitalização previdenciária, diferente daqueles produtos que são vendidos no banco, que é o capitalização de sorteio, né? É uma ideia parecida, mas que lá já é adotado desde a década de 70 e agora eles estão sentindo o reflexo se deu certo ou não, né? E parece que está tendo problemas. Ao que parece, não deu muito certo, né? Mas o que alivia um pouco, deixa a gente um pouco resguardado, que já foi divulgado que o regime de capitalização não vai poder ter o benefício menor do que um salário mínimo. Então, garante o salário mínimo. Muitas categorias, como professores, enfermeiros, tem um regime diferente, né, de aposentadoria, a própria polícia, categorias que têm seu regime próprio de previdência, considerando as questões de insalubridade de cada atividade, né, que tem a redução do tempo de serviço. Com essas mudanças, esse aumento do tempo de contribuição, essas categorias podem ser prejudicadas, né? Um exemplo disso é o profissional da saúde, que você acabou de falar, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ele pode aposentar com 25 anos de contribuição na profissão. Então, um exemplo, um enfermeiro que começou a trabalhar com 20 anos de contribuição, ele contribui até os 25, exercendo a sua profissão. Então, com 45 anos de idade, ela já teria direito a se aposentar. Só que com a atual proposta, a idade mínima, vai ter idade mínima para esses trabalhadores, hoje não tem. E a idade mínima é 60 anos. Então, um exemplo, se ele entrou com 20 anos no mercado de trabalho e atingiu os 25, aposentava. Hoje vai ter que trabalhar até os 15. Hoje, perdão, corrigindo, aprovando a reforma. Vai ter que trabalhar até os 60, 15 anos a mais, quando somar aí 40 anos na profissão, desconsiderando toda a compensação que deve ter por conta da profissão. Lembrando que as nossas condições aqui no Brasil são diferentes de outros países que estão em pleno desenvolvimento, né? Que têm cuidados maiores com a saúde, com a proteção ao sol, entre outros assuntos que a gente pode tratar como insalubridade, né? Exatamente. E não, tem situações da atividade insalubre que não tem como ser evitada. É uma exposição a um agente biológico, um agente químico, que o estudo tem essa previsão de aposentar com 25 anos, porque é altamente nocivo à saúde. Então, como é que você coloca esse trabalhador para trabalhar mais, desrespeitando tudo aquilo que já foi, todo estudo que já foi feito, para tentar compensar o dano à saúde? Então, desconsiderando. Doutor, para encerrar, além do trabalhador acompanhar, né, todo esse movimento na Câmara, no Senado e na sanção presidencial, junto ali seus representantes, deputados e senadores, né, qual que seria uma outra dica que você deixaria para essa pessoa que está quase aposentando, preocupada com a sua aposentadoria? O ideal é planejar. Não vai correndo para o INSS se aposentar de qualquer forma, porque às vezes você já completou os requisitos para aposentadoria e a lei não vai te atingir, essa alteração não vai te atingir. Então vai na agência do INSS, faz o cálculo, pede para fazer o cálculo, estuda. Você pode, às vezes, acrescentar um tempo a mais de contribuição, um tempo que você trabalhou antigamente, lá atrás, numa atividade especial, ou até mesmo um tempo de roça, de zona rural, que acontece muito aqui na nossa cidade. Então, você pode juntar esse tempo, junto com o que você tem, e ter uma aposentadoria melhor, para não sofrer prejuízo. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Super News. Eu que agradeço. A você de casa, se você tiver alguma dúvida, sugestão sobre esse assunto ou outros assuntos, entra lá no Instagram, @jornalsupernews, envia sua sugestão para a gente, sua dúvida, que nós iremos aproveitar numa próxima oportunidade. Essa edição fica por aqui, até amanhã.